Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25. Efésios 4, do 25 ao 32. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Até aqui, meus irmãos, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, nós te agradecemos porque temos a oportunidade de mais uma vez contemplar o Teu Evangelho. Abençoa as nossas vidas, nos capacita nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Temos aqui recomendações práticas de Paulo, diante das bênçãos que ele já mencionou para a igreja dos Efésios. Como eles deveriam se comportar na prática. Primeiro ele chegou para nós no capítulo 4 e disse: tenham comunhão. Depois usem dos dons espirituais. E na semana passada nós vimos que nós não devemos nos comportar como as pessoas que são de fora da igreja. Não se associem, não se comportem como eles. E agora o que ele vai nos dar são recomendações bem práticas mesmo. Ele chega para nós e diz: olha, não minta, não roube, aquele que roubava não roube mais. Versículo 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Então, são imperativos diretos que Paulo separa aqui. E sim, porque todos nós, e nós devemos pensar nisso, todos nós somos um tipo de templo. Então, o templo é aquele local que recebe alguém. Então, nesse templo, ou nós recebemos o Espírito Santo, ou nós recebemos o diabo. É o que ele vai dizer aqui no versículo 7. Não deem lugar ao diabo. Essa é a recomendação dele. Ou seja, aquela visão que a gente tem de que existe um diabinho do lado da gente e um anjinho do outro lado, e o diabinho fica falando para a gente pecar e o anjinho fica falando para a gente fazer a coisa certa. Essa é uma visão equivocada. Na verdade, o Espírito Santo, ou o Espírito Santo está dentro de nós, ou o mal habita em nós. Então ele diz no versículo 27, não deem lugar ao diabo, não deem lugar ao diabo, nem deem lugar ao diabo. E no 30, não entristeçam o Espírito Santo. Então, vocês são templos que recebem o Espírito Santo. Desse modo, vocês devem se comportar como tal. Se vocês dizem que são templo do Espírito Santo, vocês não podem se comportar como templo do diabo, porque senão nós temos uma incoerência. E nós vimos essa palavra na semana passada. Nós não podemos ser incoerentes na prática
com aquilo que dizemos ser na teoria. E o Senhor não quer que a gente faça nada por obrigação, e sim por gratidão. Por quê? Porque nós somos naturalmente incoerentes. O único que pode nos dar coerência entre a teoria e a prática é de fato o Espírito Santo. É Ele que habita em nós e nos dá força para isso. Por isso que a, digamos que, chave hermenêutica dessa passagem, a chave de interpretação dessa passagem é de fato os versículos 27 e o versículo 30. Não dar lugar ao diabo e não entristecer o Espírito Santo. Tem algumas pessoas da minha família aqui hoje, e era uma expressão que a gente ouvia muito da minha avó, da minha falecida avó e da minha bisavó também. Quando a gente estava com muita raiva, prestes a pecar, prestes a fazer alguma coisa, aí elas diziam, vá dando lugar, né, dê bem muito lugar a ele, que ele só quer um espaço para entrar. Dê bem muito lugar. Elas falavam muito isso. Então, a Bíblia fala que nós somos regenerados, que nós somos lavados. E isso, de dentro para fora, é exatamente isso. O que é a salvação quando nós somos convertidos? É literalmente o diabo, ele é arrancado de dentro de nós. Ele era um antigo morador e agora passa a morar no nosso coração, no nosso corpo, literalmente. Passa a morar um novo inquilino, o Espírito Santo. Então, para aqueles que não têm a Cristo, o diabo habita neles. Isso pode acontecer em maior grau ou em menor grau, mas ele está ali. Paulo, ele falou isso claramente para nós em Efésios 2, quando ele disse que antes de Cristo nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós estávamos mortos e nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Então ele está dizendo, de alguma forma o diabo controlava as nossas vidas, guiava os nossos corações. Ele vai dizer no capítulo 2, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Nós éramos esses filhos da desobediência. Na verdade, possessão demoníaca, né? Como a gente já viu em alguns filmes aí, em alguns casos, ela acontece sim, é bíblico. Na época de Cristo, por exemplo, nós tínhamos várias delas. Nós lemos na semana passada sobre o endemoniado Gerazeno, lá em Marcos 5. Isso aconteceu muito. E na época de Cristo, nunca na história da humanidade você tinha possessões demoníacas como na época de Cristo. Na época dele foi o auge. Por quê? Sensacionalismo? Não. Porque o filho do rei do império dos céus estava aqui. O reino do Filho amado, ele estava encarnado aqui. Então a manifestação do império das trevas foi muito maior nessa época. Possessão demoníaca é, digamos que, um show do diabo. O diabo atua com possessões e ele aparece ali e tem todo aquilo ali. Isso acontece, mas entenda que, de uma forma geral, o diabo não gosta de atuar desse jeito. Ele gosta de atuar na surdina. Ele não quer que você saiba que ele existe. Ele não quer que você perceba que ele está ali, guiando os seus sentimentos. Não sei quem já leu Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, né, do C.S. Lewis. Ele nos mostra isso, como o diabo ele não quer que você perceba que ele está ali. Então, não ache que essas manifestações de possessão que a gente vê na televisão, na igreja universal, né, isso é muito, muito mais charlatanismo. Se existir é porque o diabo ele está tentando ali autenticar uma falsa autoridade daqueles pastores que não têm autoridade de nada. Mas o diabo, ele prefere trabalhar nas sombras. Ele prefere
trabalhar sem você nem perceber que ele está ali. Ele quer convencer você que o pecado não é pecado. Ele quer convencer você que o pecado é uma virtude. Que o que você está sentindo não é ira. O que você está sentindo é coragem. Ele quer convencer você disso. Que o que você está sentindo não é uma revolta contra Deus. O que você está sentindo é justiça. Mas entenda, não é uma questão de colocar a culpa no diabo dos nossos pecados, não é isso. Mas nós ainda continuamos sendo responsáveis pelo nosso pecado, mas o diabo é aquele incentivador. Você não quer trabalhar, você quer ficar em casa, descansando, e aí você quer dar uma mentira para o seu chefe. Quem é o diabo? É o seu maior apoiador. Ele vai dizer isso mesmo, fique em casa. Você quer ficar na cama, o diabo é a gravidade que vai lhe empurrar para a cama. E ele vai dizer a você as palavras que você deve dizer para enganar e ficar ali descansando o dia todo. Como é que você vai fingir? Então, quando nós nascemos de novo, aquele que morava no nosso coração e habitava no nosso coração, ele é despejado. Você talvez nem sabia que ele morava no seu coração, mas ele foi despejado. E agora um novo morador passa a morar, digamos que nós nos tornamos essa casa espiritual do Espírito Santo. Um santuário em que habita nele é o Espírito Santo. E o que nós devemos fazer diante desse novo morador? Como devemos agradar a esse novo morador? Precisamos tratar bem o novo hóspede e fazer de tudo para que o antigo nem passe perto do nosso corpo, do templo do Espírito Santo. Porque, embora a gente saiba que ele nunca vai conseguir, o diabo nunca mais vai... Se o Espírito Santo habita em nós, o diabo nunca mais vai conseguir habitar em nós. Embora ele saiba, e nós saibamos que ele nunca vai conseguir voltar ao seu corpo, ele sempre vai tentar. Porque é da natureza dele tentar. Ele sempre vai tentar, de alguma forma, querer voltar. Então, o que é uma vida de santificação? É uma vida que você entende essa nova posição. Paulo repete uma expressão que ele disse no capítulo 1 para nós, no versículo 30 aqui. Ele vai dizer assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vocês foram selados, vocês foram lacrados. A garantia de que vocês são salvos e nada pode tirar a sua salvação é o Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em você, ele é a sua garantia. Ele é o selo de garantia de que a sua salvação ela está garantida. E como nós devemos nos comportar na prática? Agradar o novo morador, sem deixar o antigo se aproximar. Agradar o novo morador, sem deixar o antigo se aproximar. Quando eu agrado o antigo, eu estou entristecendo o novo morador. Versículo 27, não dê lugar ao diabo. Não dê acesso a ele. Não dê espaço a ele. E o que entristece o espírito e dá lugar ao diabo? Essas coisas que Paulo vai listar aqui. Entenda que tudo que ele está falando aqui visa relacionamento. Esse é o foco de Paulo. Paulo fala sobre comunhão. Paulo fala sobre dons do Espírito. Para quê? Para você exercitar na igreja e aumentar o relacionamento com os irmãos. Paulo fala sobre não se comportar com os gentios, se identificar com o povo da sua igreja, né? Da igreja de Cristo, digamos assim. E Paulo fala aqui para não dar lugar ao diabo. É tudo voltado para relacionamento. Por quê? Porque não existe cristianismo individualista. Não existe isso no ambiente cristão. Cristo, ele é a cabeça da igreja e ele nos fez para nos relacionarmos. Hoje em dia nós temos um movimento muito grande de desigrejados e de pessoas que dizem, não, eu vou andar sozinho com Deus e eu não preciso de igreja. Deus não tem interesse nisso, porque Deus estabeleceu a igreja. Ele não salvou a igreja para nós andarmos separados.
Ele deseja que a gente se relacione, que a gente adore a Ele em comunhão. Nós viemos para cá, em primeiro lugar, para adorar ao Senhor. Isso é fato. Mas também nós viemos para cá para entrar em comunhão uns com os outros. Isso também é fato. E muitas vezes eu quero ir para a igreja para receber alguma coisa. Eu quero ver qual é a palavra que Deus tem para mim hoje. E de fato, se você for para qualquer igreja, Deus tem uma palavra para você, uma igreja séria. Deus tem uma palavra para você. Mas muitas vezes a gente trata a igreja como um restaurante que a gente tem que vir e ser servido. Olha, eu tenho que vir e eu ouvi uma palavra específica sobre uma dúvida que eu tive essa semana. Eu quero ver o que é que Deus vai falar comigo. Ele tem que falar comigo de alguma forma sobre isso. Eu tenho que vir para a igreja e eu tenho que aprender uma coisa nova, né? Alguma coisa nova da teologia, alguma coisa nova eu tenho que aprender. Senão não adianta sair de casa. E mais, eu tenho que vir para a igreja e todo mundo tem que falar comigo. Né? Porque senão essa igreja é fria, é uma igreja que ninguém fala com ninguém. Alguém, quando terminar o culto, eu quero ver quem é que vai falar comigo. Veja, é sempre, tem que me servir, tem que me servir. Eu sou o centro, eu tenho que ser servido. Não, igreja não é isso. Nós viemos para servir. Nós viemos aqui para adorar a Deus. E em primeiro lugar, eu tenho que pensar como eu posso servir na igreja. Qual é a primeira pessoa que eu vou falar depois do culto para desejar uma boa semana, para entrar em comunhão? Eu tenho que ter essa predisposição para isso. E não ficar, poxa, essa igreja, ninguém veio falar comigo. Não, se ninguém foi falar com você depois do culto, realmente essa igreja tem um problema de frieza. Mas eu tomei alguma iniciativa. Quantas vezes a gente pode chegar no local, a gente chega, vê, assiste e depois sai e ninguém sabe que a gente esteve ali. Igreja não é isso. Isso é uma loja, né? Loja é isso. Olha, eu gosto daquela roupa, eu enjoei daquela loja, enjoei das peças daquela loja, eu troco de loja. Igreja não é uma loja. Igreja é um local de relacionamento. E nós temos que buscar esse relacionamento. Esse é o cristianismo que Deus preparou para nós. Tem um comentarista chamado Howard Honan, um dos que eu mais estou usando aqui para Efésios, e ele vai dizer que esse termo aqui, no 30, de entristecer o Espírito Santo, é o mesmo entristecer, sentimento de tristeza que Davi teve quando Absalão morreu. Absalão realmente ficou triste quando seu filho morreu, embora seu filho queria usurpar o trono dele no Antigo Testamento. Quando ele soube que o filho dele morreu, ele ficou amargurado, ele ficou muito triste. É a mesma tristeza no Novo Testamento de como Herodes caiu na armadilha ali de Salomé e Herodias para trazer a cabeça de João Batista. Herodes, embora ímpio, ele ficou triste quando João Batista, quando ele teve que fazer aquilo ali, digamos assim. Quando ele caiu naquela armadilha. Por quê? Porque ele tinha respeito por João Batista. É esse sentimento. É uma tristeza aqui real. É a tristeza de Amã, ele vai dizer, quando... É o mesmo termo aqui, quando ele foi obrigado por Xerxes a honrar Mordecai. E aí o Harold Ronan, ele vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo reage às nossas ações erradas com tristeza. E isso nos prova que ele é uma pessoa. Por isso que nós dissemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ronan diz, ele não é um ser inanimado, ele não é uma bola de luz, como muitos acham. Ele é uma pessoa que reage com tristeza aos nossos pecados. Então, o que nós devemos provar é que somos pessoas coerentes. A gente, eu não posso aqui estar pregando sobre amor e você não ver uma tentativa dessa prática na minha vida. Eu não posso estar pregando aqui que nós devemos ser iguais a Cristo e você não vê na minha vida um testemunho ou uma grande tentativa de me assemelhar a Cristo. Senão, nós estamos sendo incoerentes. E eu já falei sobre comunhão aqui. Comunhão é uma bênção, mas também é muito complicado. Por quê? Porque nós somos pessoas muito difíceis. E quando a gente entra em comunhão, a gente começa a ver as qualidades, mas também começa a ver os defeitos dos outros. E aí começa a naturalmente querer se distanciar. Naturalmente a gente vai querer se distanciar.
Mas a lógica de Paulo é, a comunhão é com a igreja, não é comunhão com os gentios. Porque se você entrar em comunhão com os de fora da igreja, você vai se comportar como eles. Como? Ele já disse aqui, na vaidade dos seus próprios pensamentos, cegos, insensíveis, alienados. Versículo 24. E a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. É uma nítida referência aqui à criação. Você vai, veja, existe a criação e existe a nova criação. E todos nós, lá em Gênesis 1, está registrado, somos imagem e semelhança de Deus. E depois do pecado, somos uma imagem distorcida. Somos uma imagem com manchas, com rachaduras. O que é santificação? É quando estamos voltando a nos tornar imagem e semelhança de Deus. Aos poucos, vamos voltando. É a criação e é a nova criação. Ele está dizendo isso. Vocês estão se revestindo da nova natureza criada segundo Deus. Ele está remetendo à criação. Santificação é todo dia você está buscando agradar o novo hóspede e afastando o antigo morador. Ele sabe que ele não vai conseguir, mas se ele tiver uma brecha para atrapalhar essa sua vida espiritual, e é o que ele consegue às vezes, para ele já está no lucro. Como nós nos protegemos dele? Não se comporte como ele. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Ele começa a falar de mentira aqui, por quê? Porque essa é uma das fortes características do antigo morador. Ele é mentiroso. Como desagradar o antigo morador? Em primeiro lugar, pare de mentir. O Espírito Santo, em muitas passagens, ele é chamado do Espírito da Verdade. Se o Espírito da Verdade anda com você, dentro de você, você não pode viver mentindo. Mentir é entristecer o Espírito da Verdade. Versículo 26. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. E é muito interessante aqui porque olha que inusitado aqui, ele está dizendo assim, primeiro, dois imperativos, né? Fique irado, mas não peque. Aí a gente fica com dúvida. Então eu posso me irar? Né? Irar não é pecado? Será? Porque ele está dizendo aqui nitidamente no texto, fiquem irados e não pequem. Como é que eu posso me irar sem pecar? E como é que eu concordo com isso quando ele, no versículo 31, ele diz assim, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria. Calma, no 31 ele está mandando eu não me irar. E no 26 ele está mandando eu me irar. O que é que eu faço com esse texto? O que precisamos entender primeiramente é que ira não é pecado, porque se fosse, Deus pecou bastante na palavra dele. Temos várias evidências da ira de Deus sobre a humanidade. Então não tem como ser pecado, porque Deus se irou várias vezes. Quando ele coloca e diz assim, irai-vos, mas não pequeis, ele está tirando isso diretamente do Salmo 4, Salmo de Davi. Abra comigo, por favor, no Salmo 4, versículos de 1 a 4. Tem um comentarista chamado Howard Anderson, que ele faz uma análise sobre a ira usando esse salmo. Ele vai dizer assim, aqui no versículo 1, responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça, na angústia tu me deste alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, primeira coisa, Davi está clamando aqui, Senhor, ouve a minha oração. Responde quando eu pergunto, quando eu falo. Aí agora ele vai falar dos inimigos, versículos 2 e 3. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer
transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então veja, Davi aqui está indignado, né? Até quando esses homens que me perseguem vão continuar me perseguindo? Vão prosperar? Então, Davi está, digamos que irado aqui, ele está indignado com a situação. Mas eu confio no Senhor. E agora vem a nossa passagem, versículo 4. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Em outras passagens, irai-vos, mas não pequei. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. A NAA, ela está quase perfeita, porque a palavra não é bem medo aqui. Tremam de medo. No original, essa palavra é melhor traduzida por raiva. Tremam de raiva e não pequem. Então, como é que é isso na prática? Veja, o que é ira? A ira é você ficar indignado com a injustiça. Certo? O cristão não pode ficar alienado. Não, mas aí Deus vai resolver. Eu estou feliz em todo o tempo. Você tem que ficar indignado com a justiça. E irado, com raiva. Digamos assim, o seu sentimento de indignação. Davi aqui está indignado com os inimigos que estão atrás dele. Então, esse sentimento de indignação, querer justiça, você pode ter. Por isso que ele diz, tremam de raiva e não pequem. Aí o Anderson, ele diz assim, olha, como é que é isso na prática? Você pode ficar indignado, mas na hora de agir, você não pode agir com o pecado. Você deve frear na indignação e entregar a Deus para que Ele resolva. Por isso que ele está dizendo, olha, tremam de medo, no caso seria raiva aqui, e não pequem, consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Olha, que no travesseiro, quando você for dormir, você pense sobre isso, entregue a Deus e sossegue diante daquela injustiça, diante daquilo que está ali provocando indignação. Por isso que no versículo que a gente está vendo, ele vai dizer, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. É como se a ira tivesse um prazo de validade. Assim, olha, essa indignação não pode tomar conta de você. Você deve ficar indignado com a injustiça. Mas isso não pode tomar conta da sua vida. Não pode passar, ele dá aqui um prazo, não pode passar de um dia, não é? Quando o sol se pôr, isso tem que estar nas mãos, tem que entregar nas mãos de Deus. É assim que nós devemos entender. É muito difícil para nós, irmãos, se irar sem pecar. É muito difícil. Na prática, isso é muito difícil, mas a Bíblia nos mostra que tem como. É difícil, mas não é impossível. Quando Deus se ira, Ele não peca. Pode ver que toda a ira de Deus ela é calculada e programada. Eu citei 2 exemplos no domingo passado. Noé e Sodoma e Gomorra. Os ápices da ira de Deus foi Noé, a época de Noé e Sodoma e Gomorra. E Noé ele destruiu a humanidade e Sodoma e Gomorra ele destruiu todas aquelas cidades. Com a sua ira. Mas veja como foi tudo calculado. O ser humano ele se perdeu. Eu vou separar Noé. Eu vou esperar Noé construir a arca. Eu vou mandar os animais para encher a arca. Eu vou pegar a família de Noé, preservar, selar a arca. E aí eu vou jogar a minha ira. E aí eu vou destruir a humanidade. Mas aquela arca, ninguém toca. Sodoma e Gomorra, eu vou separar Ló, a sua família, eu vou avisá-lo, eu vou tirar ele e eu vou derramar a minha ira sobre Sodoma e Gomorra. Veja, não é aquela pessoa que age sem pensar. Deus, na sua ira, foi lá, destruiu todo mundo, destruiu até os animais, todos eles, Noé, todo mundo. Eu não quero saber, agora vou fazer tudo de novo. Não, é tudo controlado, é tudo calculado. E naqueles que têm a misericórdia, ele vai derramar a sua misericórdia, ele não derrama a sua ira. Ele salva, ele resgata. Esse é o nosso Deus. Outro comentarista chamado Peter Craig, ele vai dizer que o nosso sentimento de ira não deve passar da indignação contra algo errado. E depois isso aí deve ser administrado e sanado.
Tudo isso é o que o diabo é. É isso que ele está dizendo. O diabo, ele é mentiroso e o diabo, ele é irado. Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 12, quando o diabo ele é expulso dos céus, Apocalipse vai dizer: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria. A Bíblia vai dizer, olha, cheio de fúria, cheio de ira, cheio de cólera, ele está dizendo, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse é o diabo. Ele é uma pessoa irada. Ele é o mestre da ira injusta. Toda a ira de Deus, ela é justa. Quando ele executar a sua ira eterna e ele condenar aquelas pessoas para o inferno, ele está sendo justo. E ele estará executando a sua ira. Porque Jesus não pecou lá contra os cambistas? Quando ele pegou o chicote lá no meio do templo e ele deu nos cambistas. E ele foi lá e expulsou. E ele vai dizer: vocês transformaram a casa do Senhor num covil de ladrões e salteadores. Por quê? Porque ele estava lutando ali a causa do Senhor. Era a casa do Senhor. Veja que a ira nunca é nada pessoal. Eles ofenderam diretamente o Pai. Embora ele seja o Pai. Mas aqui ele estava advogando a causa do Pai, digamos assim. Ele estava pelo nome do Pai. Então, nunca quando fere a nossa pessoa. E sim quando fere a pessoa de Deus. Quando fere o Senhor, a santidade de Deus. Nós podemos, assim, agir com ira. Então, por que a gente não faz isso, né? A gente não pega o chicote e vai lá naqueles templos que a gente sabe que é errado. Que aquilo ali é charlatanismo. Que estão extorquindo o dinheiro das pessoas, né? Por que a gente não pega e dá uma chicotada naqueles pastores falsos ali? Porque nós não vamos ter sabedoria para isso. Por isso que a gente não pode fazer isso. Embora sabemos que aquilo ali é errado. Eu vou combatê-los com a Bíblia, eu vou combatê-los pregando. Mas eu não posso combatê-los com chicote, porque eu não vou saber separar a causa de Deus, aquilo que está ofendendo a Deus e aquilo que está me ofendendo. Eu não tenho sabedoria para isso. Vamos pecar com essa atitude. Por isso que sempre a recomendação é: esfrie a cabeça. É gelo na testa, é banho de água fria. São os mansos que irão herdar a terra e não os brigões. É assim que o diabo opera. Ele opera na mentira e ele opera na ira. E são duas características que a gente diz assim: pode entrar um pouquinho no nosso coração. Fica aí um pouquinho. Fica aqui, ó. Fica aqui matando a saudade, né? Depois aí você vai embora. Só faça uma visita e o diabo vai chegar pro seu coração e vai dizer: melhor isso do que nada, né? Melhor isso aí, eu aceito essa esmola de espaço, porque está na natureza dele, está impregnado. Versículo 28, aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Outra característica do diabo, ele adora roubar. Ele é um ladrão nato. Ele adora pegar aquilo que não é dele. Desde o começo, ele quis ser o dono da criação de Deus. Desde o começo, ele quis usurpar para si a glória e a honra que é só para ser dada a Deus. Ele quis dominar o mundo, ele quis dominar as nações com o reino das trevas, com o império das trevas. E por um tempo ele tomou conta mesmo. Por um tempo ele usurpou as nações, ele roubou as nações. Ele rouba as nações e ele quis vender para Jesus aquilo que ele roubou de Deus. Olha, se você te prostrar diante de mim, eu vou lhe dar as nações. Aquilo que ele roubou do pai, ele quis vender para o filho do pai. Foi isso que ele fez. Quem rouba é egoísta, quer do outro aquilo que não é seu. Nós devemos fazer o contrário. O que é que a Bíblia diz? Trabalhe. Você deve trabalhar. Você deve trabalhar para conquistar aquilo que você trabalhou. O ladrão não quer trabalhar.
O ladrão, ele é egoísta. Você quer servir o próximo, você quer ter condições de servir o próximo, porque um dos nossos recursos é para esse também, é para servir o necessitado, ou aquele que não tem condições e não tem as oportunidades que você teve para o trabalho. Você quer fazer isso, você tem que fazer do seu dinheiro, com o seu trabalho. Versículo 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É o problema que nós temos com a língua, né? O próprio Jesus vai dizer, olha, a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, não tem essa de, na hora da raiva eu falei um palavrão aqui. Se você falou, é porque o seu coração está cheio daquilo. Ah não, eu deixei escapar na hora da raiva essa palavra torpe, esse palavrão, essa ofensa aqui. Mas não se ofenda, foi da boca para fora. Não existe nada da boca para fora. A boca fala o que está cheio o coração. Se a boca falou, é porque o coração está impregnado daquilo. Nada que passa pela boca está vazio no coração. Se a boca falou, é porque nós já temos um problema sério no coração. Versículo 21, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. O diabo é o mestre das más notícias. Se tiver uma má notícia, é ele que quer dar. Porque ele sente prazer em ver você triste com a má notícia. No céu ele era o acusador. A palavra diabo é acusador. Ele adora acusar. Ele adora ver você cometendo um pecado e dizer a Deus, como ele fazia antigamente. Apontava os nossos pecados. Tinha autoridade para isso. Jesus tirou essa autoridade dele. Mas é isso que o diabo faz. Eu não posso gostar de dar más notícias. Eu não posso agir como o diabo. Aquela pessoa que tem prazer em dar má notícia para outra. Tem gente que é assim. Eu sou um pastor, eu não posso, eu tenho que disciplinar alguém em algum momento porque ela fez alguma coisa. Mas eu não posso, a partir do momento que eu gostar de fazer isso, tem algum problema espiritual comigo. Que eu sentar com a pessoa e eu exortar ela por alguma coisa que ela fez de errado e ver ela triste por causa do pecado e eu ficar, ai que coisa boa, que eu estou vendo ela triste. Aí tem um problema comigo. Eu estou gostando da má notícia. Eu estou gostando de ver o outro sofrer. É necessária disciplina. E eu estou cumprindo meu papel como pastor quando eu disciplino. Mas ficar realizado com isso, aí temos um problema. Esse é o diabo. Ele gosta da má notícia. E a palavra, veja como ele vai dizer. A palavra, ela seja unicamente boa para a edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Até a palavra boa, ela tem que saber ser dita. A palavra boa, a palavra de exortação, a palavra que faça que seja boa ali, que seja uma boa notícia. Eu também tenho que saber dosar isso. Eu tenho que saber como falar. A minha exortação, ela tem que ser no peso do erro da pessoa. Eu não posso dar uma carga maior do que o erro, porque senão eu posso perder essa pessoa. É muita sabedoria que eu preciso pedir a Deus. E você também. Por quê, irmãos? Porque, olha, pelo meu pouco tempo de ministério, quando você vai exortar alguém, quando você vai falar com alguém, é melhor, assim, quanto menos você falar, melhor. É melhor você ser cirúrgico e falar o necessário do que você esbanjar e falar demais. Como é fácil nós nos perdermos na palavra. Por quê? Porque eu preciso transmitir graça àqueles que me ouvem. Esse é o objetivo aqui. Transmita graça aos que ouvem. E aí o 30 e 31, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Como agradar o novo morador? Tire a amargura, tire a raiva, tire a ira
do seu coração. Essa ira que ele está falando é a ira pecaminosa. É a ira que leva à ação pecaminosa. Geralmente, essa é a ira que nós cometemos. Nós estamos irados, nós estamos pensando ali, indignados, mas para isso aí virar um pecado é rápido. Basta uma frase errada. Basta uma gracinha que a gente tire, nós já deixamos a ira aflorar. Essa ira vai causar amargor para a nossa vida. E aí as nossas palavras vão promover desgraça ao invés de graça. É incoerente o cristão ser uma pessoa amarga quando o que ele recebeu foi o mais doce dos presentes. É incoerente. O melhor dos presentes. O homem recebeu a graça da salvação e ele é amargo em sua vida. Ele é amargo em suas palavras. Isso é incoerência. A amargura, ela tem que ser tirada pela raiz, assim como Deus faz em nossos corações com o diabo. Ele tira pela raiz, para que não sobre ali nada, né? Nada para roçar ali a planta e ela crescer de novo. Nada. Assim como o diabo. Satanás é um grande amargurado, irmãos. Ele é um grande amargurado. Ele se sente o grande injustiçado da história. Esse é o sentimento do diabo. Vocês acham que Satanás se acha errado? Vocês acham que Satanás ele reconhece o seu erro? Realmente eu errei. Mas fazer o quê? Não! Vocês acham que ele acha que ele é a parte ruim da história? Não. Vocês não conhecem o diabo. Na cabeça do diabo, ele está certo e Deus está errado. Na cabeça do diabo, ele é o grande injustiçado. Olha, ele fazia o papel de acusador nos céus. E depois que Cristo morreu, Jesus foi lá e o expulsou. Que grande injustiça comigo. Ele morreu e venceu. Como é que pode? Isso é injusto. Isso é injusto. Pergunte para qualquer criminoso que está na cadeia. E você diz assim, olha, o tempo da sua pena é justo? Todo ele vai dizer, não é. A maioria deles. É raro a pessoa que chega e diz assim, não, cada ano da minha pena foi justo. Foi pouco para o que eu fiz. Não, todo ele quer uma redução de pena. Todo ele se acha inocente. Todo ele se acha injustiçado. Na cruz, ao lado de Cristo, tinham dois criminosos. E um deles se sentia injustiçado. Um deles se sentia amargurado. Qual é a solução para a amargura? É olhar para todo o tratamento ruim que já lhe fizeram. É olhar para tudo que aconteceu de ruim na sua vida e dizer assim, foi pouco. Esse é o remédio para a amargura. É pouco. O que eu passo é pouco, porque eu sou um pecador miserável. Eu mereço muito mais. É pouco o que eu passo. O que eu merecia mesmo era condenação eterna, né? E eu só passo alguns problemas pontuais aqui no mundo. E Deus, Ele decretou tudo isso e Ele está guiando a minha vida. O ladrão chega para o outro e diz assim, olha, você não percebe que estamos aqui pagando pelo que nós fizemos? O ladrão salvo, digamos assim. Olha, nós estamos aqui pagando pelo que nós fizemos, mas esse que está no meio, ele não fez nada para estar aqui. Nós fizemos, ele não. Então, solução para a amargura é justamente entender o que o ladrão salvo entendeu. Só Cristo, ele é o grande injustiçado da história. Só Jesus. Por quê? Porque por nossa causa, por um amor incondicional, ele foi esse grande injustiçado. Então, irmãos, arranquemos a amargura do coração. Porque a amargura produz o que o versículo 31 está dizendo aqui. Ela produz cólera, ela produz ira, ela produz indignação, gritaria, blasfêmia, maldade.
E tudo isso aí dá lugar ao diabo e entristece o Espírito Santo. Por último, irmãos, versículo 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Por que eu vou ser bondoso com os outros se os outros não são comigo? Por que ser compassivo com aquela pessoa se ela nunca foi comigo? Por que ser educado com ela se ela nunca foi comigo? O cristão não pensa dessa forma. Porque isso é barganhar com as coisas. E o cristão não barganha bondade. O cristão não barganha você tratar bem o próximo. Por que a gente é bom? Porque essa é a nossa obrigação. Bom no sentido de atitudes boas. E não de natureza. Porque a gente quer agir de forma correta. Porque o outro fez aquilo com a gente e se ele fizesse o contrário, a gente não seria bom com ele. Não é assim que nós pensamos. Nós não pensamos com o sentimento de barganha, com o sentimento de troca. Qual é o meu objetivo, irmãos? Eu preciso agradar o Espírito Santo, que habita em mim, e não entristecê-lo. Eu preciso afastar esse antigo morador. E qual é a motivação? A motivação é a glória de Deus. Esse é o objetivo. O outro pode agradecer às vezes. Fulano pode chegar e reconhecer o meu trabalho. Ou ninguém pode agradecer, ou ninguém pode reconhecer. Não importa. Esse não é o parâmetro para eu fazer o certo nesse mundo. A nossa conduta coerente com aquele que habita em nós, e para agradarmos, é a conduta de bondade, de ser compassivo. Seja bondoso, o versículo diz. Todo aquele que é bom e pronto. Não é bom por causa de barganha. A palavra, mais uma vez, essa noite, irmãos, é coerência. Sejamos coerentes. Esteja ajustado com o novo morador do seu corpo e não com o antigo. Você não pode ser coerente com a mentira, você não pode ser coerente com a ira, você não pode ser coerente com a amargura, com o roubo. A sua coerência é a coerência do versículo 32, é com a bondade, é com a passividade e com o perdão. Assim seremos sal e luz nesse mundo, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura e pela meditação da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor separou esse momento para ouvirmos e para nos aprofundarmos nesse texto tão prático, tão atual em nossas vidas. Nos abençoa nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.